A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Vamos para mais um subsídio da classe Adolescentes. O tema de hoje é um tema muito especial. Falaremos de Davi, o pastor de ovelhas que se tornou rei. Este é o título da lição de número 8, que será ministrada no dia 25 de maio de 2025, lição do segundo trimestre. A leitura bíblica em classe está em Atos capítulo 13, versículo 17 ao 22. Vamos ler? Diz assim: o Deus deste povo de Israel escolheu a nossos pais e exaltou o povo, sendo eles estrangeiros na terra do Egito. E com braço poderoso o tirou dela, e suportou seus costumes no deserto por espaço de quase 40 anos. E destruindo as 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes por sorte a terra deles. E depois disto, por quase 450 anos, lhes deu juízes até ao profeta Samuel. E depois pediram um rei, e Deus lhes deu por 40 anos a Saul, filho de Quis, varão da tribo de Benjamim. E quando este foi retirado, lhes levantou como rei a Davi, a qual também deu testemunho e disse: achei Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Então vamos aqui para a mensagem principal. O texto principal é 1 Samuel 16, 13. Samuel pegou o chifre cheio de azeite e ungiu Davi na frente dos seus irmãos. E o Espírito do Senhor dominou Davi, e daquele dia em diante ficou com ele. E Samuel voltou para Ramá. Amém, meus irmãos? Então, os objetivos da lição que o professor deverá manter-se atento. Não poderá sair, não poderá perder o foco em sala de aula. Professor, não perca, ensine exatamente o que está na revista. É um estudo sistemático, é importante que o professor siga tudo o que está nas lições, no decorrer do trimestre, para que o aluno tenha um aprendizado amplo, completo do assunto que está sendo estudado na revista. Os objetivos, então: ensinar a história de Davi, destacando que ele foi escolhido por Deus para liderar o seu povo. Motivar os adolescentes a terem força, coragem e fé em Deus diante dos gigantes da vida. Mostrar aos adolescentes que todas as promessas de Deus se cumpriram no tempo certo, porque Deus é fiel. Ei, professor, aqui tem uma dica. Na verdade, sempre tem uma dica ao professor nas revistas. Estude bem a lição. Leia todas as referências bíblicas, todos os subsídios. Ore pedindo a Deus unção para ministrar. É importante que o professor faça o seu papel de casa para que o seu aluno tenha uma boa recepção em sala de aula, para que tenha uma boa captação. Então o professor tem que fazer a parte dele. É importante, parabéns ao professor que está procurando um subsídio aqui para estudar a palavra de Deus. Não só aqui, mas onde você estiver buscando, é importante que exista um bom preparo para que ensine os nossos adolescentes. É uma responsabilidade muito grande que o Senhor colocou em suas mãos, e eu creio que você está dando o devido valor, porque Deus é bom e maravilhoso e nós devemos fazer o melhor para Ele. Amém? Antes de começar, eu nem sei se você vai gostar do vídeo, mas se o irmão gostar, deixa o seu like, tá bom? Quando chegar ao ponto, gostei, dá um like aí, não vai embora, só não vai embora. Muitos irmãos assistem nossos vídeos, mas dá o like aí, se inscreve também no canal, porque aí é assim que as outras pessoas vão conhecer o trabalho que nós estamos realizando aqui, estudando a palavra de Deus. Então é importante que você faça isso. Agora vamos lá, chega de conversa, porque eu não gosto de ficar pedindo like, mas já falei demais. Então vamos lá, vamos descobrir. Isso aqui está na lição, vamos descobrir. Na lição de hoje estudaremos sobre a vida de Davi, veremos como ele foi escolhido por Deus. Então nós falaremos da unção de Davi, o momento em que Davi foi ungido para ser rei em Israel, o momento que o Senhor o levantou para fazer a sua vontade. É maravilhoso estudar essa história. Muitos de nós já conhecemos, porém temos adolescentes que estão na caminhada. Então é importante nós ensinarmos detalhe por detalhe. Falando, por exemplo, que Davi, o seu sucesso lhe trouxe muitas dificuldades. Ele foi bem sucedido, mas teve muitas provações em sua vida. Nós falamos muito do exemplo de Davi, como ele foi abençoado, como ele foi segundo o coração de Deus, como ele agradou ao Senhor, mas ele teve muitas provações. O servo do Senhor, aquele que o Senhor honra, é porque ele passou por muita prova. Não tem honra para aquele que fica de braços cruzados. Aquele que quer fazer a obra do Senhor, ele recebe uma recompensa, mas ele é testado, ele passa por uma prova. Mas nós vamos ver aqui como foi a vida de Davi. Então vamos aqui para o tópico 1. O jovem escolhido, Samuel na casa de Jessé. Deus enviou Samuel para a casa de Jessé, em Belém. Samuel obedeceu a ordem do Senhor e se dirigiu até lá com o objetivo de ungir um novo rei para Israel. Todavia Jessé tinha muitos filhos e Samuel não sabia quem de fato seria escolhido. Diante daquele momento, Samuel falou: é este. Pareceu bonito, aparente, forte. Não era. O Senhor falou que não era. Aí veio mais um
O Senhor falou, não é este. Até que finalmente veio a vez de Davi, que estava no campo cuidando das ovelhas. Quando ele chegou, Samuel falou, é esse, porque já não restava mais algum para ele mostrar, para Jessé mostrar a Samuel ali. Então ele definitivamente ele viu que aquele era o escolhido do Senhor, mas primeiramente ele julgou pela aparência, não por o ser humano é assim. O ser humano nós temos que vigiar para não julgar pela aparência, dia após dia, nos fortalecendo, pedindo graça ao Senhor para não julgarmos nem pela aparência, nem fazermos julgamento errado. Então, aqui Samuel teve, era esse, não era, o Senhor tinha escolhido já. Então o Senhor tem aqueles que, o Senhor já prepara aqueles que serão escolhidos, eles já estão preparados. Muitos de nós nem aparecemos, muitos dos nossos adolescentes nem aparecem muito, mas o Senhor já tem um plano para a vida dele. É importante ele saber isso. Às vezes ele não tem uma voz tão bonita como de algum jovem, como de algum adolescente, como de algum irmão, ou não prega, não fala tão bem, é tímido, mas o Senhor tem um projeto para a vida dele. Por isso que é importante nós inculcarmos isso, para que eles entendam que Deus escolheu eles. O trabalho pode ser diferente do outro, mas foi Deus quem escolheu. Deus escolheu e tem algo para entregar na mão dos nossos adolescentes. Que fase maravilhosa, ser adolescente, poucas preocupações, mas muitas dúvidas, muitos questionamentos. Então nós temos que ensinar a eles a palavra do Senhor com muita sabedoria, pedindo ao Senhor discernimento. Quando Davi chegou, Samuel entendeu que ele era o escolhido e ungiu como rei. A partir daí, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então o Senhor falou, esse é meu escolhido, agora receba a minha graça, receba a minha unção, seja cheio da minha presença. É assim, quando o Senhor escolhe um servo dele para fazer a sua vontade. O Senhor levantou Davi e o encheu do Espírito de Deus, do Espírito. Ele estava abastecido para fazer a vontade de Deus. Por isso que é importante que os nossos adolescentes sejam cheios do Espírito Santo. Mas como fazer isso? Buscando o Senhor, orando, vigiando aquilo que nós falamos, vigiando aquilo que fazemos, aquilo que pensamos. É assim que o nosso adolescente deve fazer para alcançar a plenitude do Espírito, ser cheio da graça, cheio da unção, batizar com fogo e estar na presença de Deus, adorando em Espírito e em verdade. É isso que os nossos adolescentes precisam para passar por esse momento tão especial. É um momento muito especial, Satanás sabe disso e ele tem as suas artimanhas para tragar a nossa juventude, os nossos adolescentes, os nossos pré-adolescentes. Satanás ele trabalha o tempo inteiro para destruir, para fazer o mal. E eles têm as suas estratégias. E nós temos as nossas? Nós, como professores da escola bíblica, temos que ter muita estratégia, mas muitas estratégias e muita graça do Senhor, porque o Senhor nos dá. E se nós pregarmos essa palavra, essa semente, ela vai florescer na hora certa. Talvez o professor esteja aí lutando toda semana e não está vendo, talvez aquele resultado que ele imaginou. Calma, espera no Senhor. A semente plantada, ela vai florescer. O Senhor está regando para florescer. 2. Lutando contra o gigante. Então, algum tempo depois, os filisteus se reuniram para lutar contra Israel. Então, Israel ele enfrentou muitas batalhas por causa da desobediência. Por causa da desobediência, ele enfrentou muitas batalhas. Então, o Senhor permitiu que os filisteus fossem perturbar aquele povo. Então, o Senhor permitiu para fazer com que eles despertassem da sua desobediência. Ambos exércitos estavam de prontidão, todavia um guerreiro filisteu chamado Golias, o famoso Golias, que era grande e poderoso, foi ao vale e desafiou o povo de Israel. Ele chamou qualquer um guerreiro de Israel para desafiá-lo. Quem vencesse ali aquele embate, guerreiro contra guerreiro, teria o seu povo escravizado pelo outro. O vencedor, ele levaria o povo perdedor como escravo. Então ele pôs essa condição, mas todos ficaram com medo, e o rei era Saul. Só que Saul, quando ele fez a vontade do Senhor, o Senhor abençoou ele nas guerras. Mas nesse momento, Saul estava em pecado, em desobediência. Então ele não teve coragem, porque quando nós estamos em pecado, o Senhor não abençoa, o Senhor não abre as portas, o Senhor não move as montanhas, então nós não vencemos as nossas guerras. Por isso que temos que ser sempre obedientes ao Senhor, para que quando nós clamarmos a Deus, a sua misericórdia, o Senhor possa abençoar. Então que os adolescentes possam ter ciência disso, que é importante o tempo inteiro sermos obedientes ao Senhor. Saul ficou com medo de seu exército também. O rei ofereceu recompensas para quem lutasse contra Golias, riquezas, casasse com a sua filha, isenção de impostos para toda a família. Então o rei não teve coragem e ele ofereceu para qualquer outro guerreiro que lutasse, ele ofereceu benesses, ofereceu ali bênçãos para quem vencesse o gigante, mas também ninguém teve coragem. Até que Davi,
quando foi, por um momento ali, depois de 40 dias que Golias desafiando o povo de Israel, ele foi levar alimento para os seus irmãos que estavam ali no fronte de guerra. Até então ninguém teve coragem de lutar contra Golias. E ele viu aquele gigante afrontando o povo do Senhor. E ele não achou aquilo bom, porque o nosso Deus é Deus de poder e é o Deus que capacita para nós vencermos todas as batalhas. Então ele se prontificou imediatamente para lutar contra Golias. Ele enfrentou ali pessoas, a desconfiança de muitos, de Saul, dos seus irmãos, das pessoas que ele estava, porque ele era apenas um jovenzinho, ele era apenas um jovem. Só que muitos não sabiam que ele era um jovem temente ao Senhor. Que tempos atrás ele havia derrotado o urso, um leão, aqueles que queriam matar as ovelhas ali no pasto, quando ele cuidava das ovelhas de seu pai. Então ele fez isso só com a força do Senhor, porque qual homem é capaz de derrotar um leão e um gigante com as suas próprias, um leão e um urso com as suas próprias mãos? Só sendo usado por Deus para fazer este grande milagre. É um milagre, né? Foi um livramento que o Senhor livrou as ovelhas e livrou Davi também da morte. Então Deus estava com ele. Desde cedo Deus era com ele. Só que agora ele estava ungido e o Senhor já tinha derramado mais unção, o Senhor tinha capacitado ele mais ainda para as pelejas. Então, a princípio o rei Saul rejeitou a ideia, falou que ele era um menino, que não podia fazer isso, mas ele falou, não, eu vou pela força do Senhor, eu vou em nome do Senhor, eu vou à frente da batalha, eu vou derrotar esse gigante em nome do Senhor. Isso é fé. Os nossos adolescentes precisam ter fé. Para aquilo que eles precisam, para aquilo que eles almejam em suas vidas, é necessário fé. A fé é como Davi teve, quando ele ficou sabendo que ele poderia, ele sabia que com a força do Senhor que ele poderia derrotar o gigante. Então Davi, então por um momento Saul falou, não, então vai, você quer lutar, toma a minha armadura, toma todo o meu aparato, tudo que eu tenho aqui para lutar, você pode levar. Só que tudo isso não servia para Davi, porque Davi era pequeno, Saul era grande. A Bíblia fala que Saul era jovem, grande, formoso, belo, né? Quando ele foi ungido também, fala que ele era um jovem formoso, belo, forte, e Davi era um menino franzino. Então a armadura não serviu. Então Davi falou, não, eu vou, mesmo assim eu vou, eu não preciso dessa armadura, o que eu preciso é de Deus na minha frente, Deus me guiando, é Deus guiando os meus passos. Então Davi dispensou tudo aquilo, pegou o seu cajado de pastor de ovelhas, 5 pedras de um ribeiro, de um ribeirinho de águas ali, e sua funda, e foi em frente lutar contra o gigante Golias. Então Davi declarou sua vitória pela fé antes mesmo da batalha começar. Nós temos que declarar, Senhor, eu vou vencer essa batalha. O jovem, o adolescente, ele tem que declarar, Senhor, eu vou vencer em nome de Jesus, eu vou passar na prova, eu vou passar no vestibular quando chegar a minha hora, eu vou entrar na faculdade, nessa faculdade, vou fazer este curso, eu creio, Pai, em nome de Jesus que o Senhor vai me abençoar. Então Davi fez isso, eu vou vencer esse gigante, o Senhor é poderoso para me abençoar. Mas ele fez isso não com arrogância, ele fez isso sabendo que era totalmente dependente do Senhor para vencer aquele gigante. O interessante de Davi aqui nessa história é que ele entende que ele não era capaz de vencer com as suas próprias forças. Então o Senhor o capacita. Ele falou, Senhor, eu não sou capaz de vencer. Certamente ele sabia que com as suas próprias forças não poderia vencer. Só que ele tinha ciência de que Deus estava com ele. Então ele foi, enfrentou o gigante Golias, e começou aqui, a palavra de Deus diz aqui, a revista, e quando Golias começou a caminhar em essa direção, ele atirou uma pedra utilizando a funda. A pedra acertou a testa de Golias e ele caiu imediatamente. E com apenas um golpe, Davi pega a sua espada e cortou a cabeça do gigante Golias. E o gigante foi derrubado por uma pedra, vencido por uma pedra, e finalmente Davi deu o último golpe. E o Senhor concedeu vitória a Israel. Então esse foi um grande feito na vida de Davi. Davi, ungido pelo Senhor, protagonizou essa história linda e maravilhosa, mas não fica por aí, essa é uma história linda, mas ali nós vamos ver que Davi, ele foi perseguido, mas também foi mais abençoado ainda porque foi fiel ao Senhor. O tópico 2, ele fala de Davi como servo na corte. O rei Saul passou a ser atormentado por um espírito maligno. Os oficiais do rei procuraram alguém que soubesse tocar harpa para acalmar a Saul. Saul, como estava em desobediência, e quando nós estamos em desobediência, nós somos, o inimigo fica perturbando a nossa mente. O inimigo, ele perturba a mente daquele que está em pecado. Este é um fato. E Saul, como estava sendo infiel ao Senhor, fazendo a sua própria vontade, não a vontade de Deus, ele vivia em desespero. É o que muitos vivem. É que muitos hoje, nós vemos hoje perdendo a paciência, perdendo a paz, perdendo a vida por coisas banais, por causa que não tem a paz do Senhor. E Davi tinha a paz do Senhor em sua vida. Quando ele tocava a harpa, sendo usado por Deus,
ele tocava adorando o Senhor, fazendo para a honra e glória do Senhor. E assim Saul se acalmava, porque não tem aquele que fique, que não sinta a presença de Deus e não tenha um momento de transformação, de paz. Só que Saul ele só queria para aquele momento, só para acalmar um momento de angústia. Ele não quis mudar, ele não quis voltar ao caminho do Senhor. Ele simplesmente queria que aquele momento de aflição passasse. Então, Davi, ele trabalhou na corte, né? Então, o rei, ele gostou do trabalho de Davi tocava a harpa, o espírito maligno se retirava. Então, Davi tornou-se escudeiro de Saul. Saul o contratou para ser escudeiro e começou a trabalhar na corte. Saul gostou muito de Davi e de seu trabalho, mas o seu apreço se esgotou em pouco tempo. Por quê? Por que Saul mudou de opinião? Por que Saul agora quis perseguir Davi? O tópico 3, de perseguido a coroado. Davi então começou a conviver com Saul em toda a sua corte. Recebeu responsabilidades, porque o jovem, Davi sendo jovem, ele tinha responsabilidades na corte. E ele fazia com perfeição. Então, nosso adolescente, quando o Senhor colocar algo em suas mãos, por mais simples que seja, faça com amor. Fala para ele, professor, fala para ele fazer com amor aquilo que o Senhor entregou em suas mãos. Seja para fazer algo ali na igreja, no templo do Senhor, ou quando os papais mandam que faça algo dentro de casa, faça com amor, porque Deus está vendo. Temos que fazer tudo para a honra e glória do Senhor. Mais que agradar os nossos papais, ou ajudar o nosso líder, o nosso pastor na igreja, nós temos que agradar primeiramente a Deus. E quando agradamos primeiramente a Deus, é óbvio que aqueles que estão abaixo serão os nossos líderes que estão abaixo do Deus Todo-Poderoso, eles também ficarão felizes com nossa atitude. Então, que possamos primeiramente agradar ao Senhor. Então, as tarefas que Saul solicitava a Davi eram feitas com habilidade. Por isso, o jovem foi promovido a um elevado posto no exército. Então, ele foi elevado a um cargo mais alto ainda por causa da sua competência, porque ele era bom de serviço, era um jovem trabalhador. Davi teve muito sucesso em suas missões e sua fama cresceu no meio do povo, a ponto de gerar um cântico. Quando Davi derrotou o gigante Golias, ele já ficou famoso por causa daquele grande feito. Foi um grande feito que marcou toda a história, não só naquele momento, né? Por que hoje falamos tanto de Davi? Porque até o ímpio usa Davi como exemplo, porque é uma história maravilhosa, é um milagre que Deus realizou através da vida de Davi. Então, marcou toda a história, vai marcar, né? Marcou para sempre. Sempre Davi será falado. Sim, porque ele está na Bíblia, o maior livro de todos, o livro mais importante que existe, o mais vendido do mundo, a Bíblia Sagrada. Então ele é famoso por causa da sua obediência, porque foi um homem segundo o coração de Deus. Então aqui ele sendo fiel ao Senhor, o Senhor abençoou, ele derrotou o gigante, aí o Senhor abençoou ele na corte, o Senhor continuou abençoando Davi, ele foi levado a um alto posto no exército e todas as batalhas que Saul colocava para lutar, ele vencia. Ele vencia as batalhas e o Senhor continuou abençoando Davi. E como ele foi ficando famoso ali entre o povo de Israel, entre os israelitas, a palavra de Deus diz que as mulheres até chegaram a fazer um cântico, né? 1 Samuel 18:7, e Saul feriu seus milhares, porém Davi seus 10 milhares. Então, estava exaltando o feito de Davi, o povo exaltava o sucesso de Davi. Então Saul ficou irado com isso. O sucesso de Davi encheu Saul de inveja. Esse ressentimento cresceu ao ponto de Saul tentar matar a Davi. Então Saul tentou tirar a vida de Davi por várias vezes, muitas vezes, perseguindo Davi, e Davi ali fugindo, escapando, até que o Senhor havia ungido a Davi para ser rei de Israel. Só que Saul, vendo que Davi estava crescendo, que Davi estava desempenhando um grande papel entre o povo de Israel, Saul temeu perder o seu trono. Então ele começou a perseguir Davi. Não, eu preciso dar um fim em Davi, porque senão ele vai tomar o meu trono. Então Saul tinha medo de Davi, não apenas por causa do seu bom desempenho e popularidade, mas sim porque Deus estava com ele. Porque Deus estava com Davi e já não estava mais com Saul. E Saul era governante de Israel. Então, para governar Israel, precisava ser temente ao Senhor. E Saul não estava sendo. E Davi era. Então, aí já acendeu uma luz de alerta em Saul. Preciso acabar com isso. Então, algum tempo depois, Saul tentou matar Davi novamente. E aqui tem as referências. É importante que o professor cite as referências em sala de aula, leia, peça também para que os alunos leiam as referências. Então, são muitas passagens na qual Davi teve que fugir. Davi teve que escapar para não morrer, proteger a sua vida. Mas Davi, nessas
fugas de Davi, ele teve a ajuda do seu amigo Jonatas, que era filho de Saul. Jonatas foi um grande amigo que ajudou a Davi a fugir da fúria de seu pai. E Jonatas tentou convencer o seu pai. Jonatas entendeu que Davi era o escolhido do Senhor. O filho foi muito mais sábio do que o pai. Na verdade, o pai foi tolo em ser desobediente a Deus e não reconhecer isso. Portanto, ele quis matar a Davi. E Jonatas falou, não, pai, ele é o escolhido do Senhor. Ele é um jovem temente ao Senhor, não o mate. O Senhor o escolheu, aceite essa condição. Só que Saul ficava ainda mais furioso, porque ele não queria deixar o trono de Israel. Ele não queria deixar o seu posto, o seu glamour, o seu poder. Então, continuou essa perseguição na vida de Davi, fugindo, escapando, se escondendo. E nós podemos ver, são várias etapas dessa fuga de Davi. São várias etapas que nós estudamos. Davi teve a ajuda do amigo Jonatas, então aqui nós já falamos, né? Então, Davi precisou se esconder para sobreviver por alguns anos. Próximo parágrafo. Davi teve algumas oportunidades de matar Saul, mas não fez por entender que ainda não era a hora de Saul. Então, Davi poderia ter matado a Saul. Nessas andanças de Saul perseguindo a Davi, teve momentos que Saul vacilou e Davi pôde matá-lo, porém ele esperou a hora certa de Deus agir. Deus agiu. Deus deu fim a Saul. Deus fez a justiça. Por isso que é importante que nós possamos esperar sempre na justiça divina. O jovem, o adolescente, ele passa pelas suas lutas, tem os seus desafios, tem as afrontas que todo ser humano tem, mas é importante esperar em Deus. Fale para eles esperarem em Deus. É importante que o nosso adolescente espere no Senhor a providência e pode afirmar para ele que a providência divina nunca falhou nem falhará. O problema que, porventura, ele estiver enfrentando, Deus dará a solução se ele permitir que o Senhor possa agir. Agora, se ele quiser agir com as suas próprias forças, poderá ter consequência para ele e também para a outra pessoa que está do outro lado, que também é uma pessoa que nós devemos amar, como cristão devemos amar. A Bíblia fala para nós amarmos nossos inimigos. Não é fácil, né? Mas temos que agir dessa forma. Então ele entendeu que não era a hora de dar o fim de Saul, né? Não era a hora de dar cabo a Saul. Então por fim Saul entrou em batalha contra os filisteus. Que já a outra sempre pelejando contra os filisteus. E quando viu que estava perdendo, Saul se desesperou e tirou a sua própria vida. Ele se matou, ele pulou na espada, se auto-exterminou. Ele acabou tirando a própria vida. Que fim trágico. Perdeu também ali na batalha até os seus filhos, naquele momento em que ele morre ali na batalha contra os filisteus. Nessa batalha morreram também os 3 filhos. Depois da morte, o rei Davi assumiu o reinado, tornando-se o segundo rei da nação. Então Davi foi ao trono após a morte de Saul. Esperou o momento certo para que Deus pudesse entregar a bênção em suas mãos. Que história maravilhosa de Davi ao esperar a vontade do Senhor se cumprir. Como foi paciente Davi, esperando que o Senhor desse toda a providência para que ele fosse abençoado. Ele era um jovem temente ao Senhor, um jovem obediente que fez a vontade, fazendo a vontade do Senhor, teve a sua vida transformada. A conclusão da lição diz assim: a história de Davi nos ensina a esperar o tempo de Deus. Então, esperemos o tempo de Deus, que os nossos adolescentes aprendam a esperar na vontade do Senhor. Muitas provas, muitas oportunidades aparecerão, mas o adolescente precisará consultar se é a vontade de Deus. E terá vezes que o Senhor falará: eu vou te abençoar nisso, mas ele vai ter que esperar o momento certo de Deus agir. O Senhor falar: vou te abençoar, jovem, adolescente, no louvor ou na pregação. Ele não precisará antecipar nada, ele precisará continuar na caminhada, se preparar, afiar ali a espada para que na hora da peleja ele possa estar pronto. Ele não poderá também ficar de braços cruzados, ele precisará esperar em Deus. E quando Deus abençoar, a bênção vai ser tão grande que ele não vai nem conseguir imaginar quão maravilhoso é nosso Deus. Vai ficar boquiaberto na presença do Deus Todo-Poderoso, dando graças e adorando a este Deus, porque ele é assim. A palavra de Deus nos fala que quando nós pedimos, ele é capaz de nos dar muito mais daquilo que nós imaginamos. Então, por isso que a importância de esperar no Senhor. Todas as promessas de Deus para Davi se cumpriram no tempo de Deus. Então, tudo tem o seu tempo determinado. Então, uma coisa é certa: o adolescente que é obediente ao Senhor, ele será abençoado. Amém, professor?
Deus abençoe em nome de Jesus. Não vá embora sem deixar o seu like e se inscrever no canal. E mais uma informação aqui, os jovens, a classe dos jovens está estudando sobre Davi. Temos várias lições aí no canal. Se o professor quiser se aprofundar em determinado assunto, aprofunde-se e tenha uma melhor compreensão. A lição de número 1 dos jovens, vou deixar no card aí para o professor entrar, clicar e poder estudar também. Fala exatamente sobre a unção de Davi e já com mais detalhes, com detalhes que poderão enriquecer a aula do professor. Vou deixar na descrição também. Então Deus abençoe, em nome de Jesus, boa aula, professor. Até mais.